Olá! Nessa videoaula serão apresentados slides com alguns dos fatos históricos da linha do tempo de um material disponibilizado pela I3E Computer Society. O que é importante observar na evolução histórica cronológica da computação são as necessidades de computação de uma certa época, as teorias e tecnologias desenvolvidas e as tecnologias existentes de uma determinada época para a criação de artefatos que realizavam algum tipo de computação. Alguns fatos históricos eu circundei em azul em cada slide para destacar alguma necessidade de computação e ou tecnologia existente numa dada época. Em 1942, Blaise Pascal cria uma máquina de somar somente com engrenagens mecânicas. Em 1786, Miller projeta uma máquina mecânica para cálculo de polinômios, mas não consegue financiamento para construí-la. Em 1801, Joseph-Marie Jacquard desenvolve um tear controlado por uma sequência de cartões perfurados que determinavam o padrão e a ordem de entrelaçamento de fios na produção de um tecido. Foi o primeiro uso de cartões perfurados na história, como uma abstração de um programa contendo uma sequência de instruções para controlar o tear. Em 1822, Charles Babbage começa a projetar e construir a máquina de diferenças completamente mecânica para tabular funções polinomiais de forma automatizada. Em 1832, o modelo mecânico estrutural da máquina de Babbage é construído. Em 1854, George Boole descreve de forma teórica a álgebra que tornou-se base para o projeto de qualquer computador contemporâneo. Em 1893, a primeira calculadora mecânica capaz de realizar 4 operações aritméticas é inventada. Em 1934, na Alemanha, Konrad Zuse pesquisa uma maneira de construir uma máquina de calcular melhor do que as máquinas de calcular do seu tempo. Em 1937, Howard Aiken submete à IBM uma proposta de construir uma calculadora digital capaz de realizar as 4 operações aritméticas fundamentais em uma sequência pré-determinada. Ainda em 1937, Claude Shannon publica os principais princípios para a construção de um somador elétrico que realizava operações aritméticas na base 2. E George Stibitz desenvolve um primeiro circuito binário baseado na álgebra booleana. Em 1937, Atanasoff elabora os princípios para o projeto de um computador digital eletrônico. Em 1937, Alan Turing formaliza e apresenta o conceito abstrato de um computador. Em 1938, SUSE termina o Z1, seu computador binário eletromecânico. Em 1943, inicia-se a construção do primeiro computador de grande porte programável, o ENIAC, na Filadélfia. Ainda em 1943, um computador britânico chamado Colossus foi projetado e construído à base de válvulas termoiônicas e foi considerado o primeiro dispositivo de calcular completamente eletrônico. Em 1945, o computador ENIAC pela primeira vez se torna completamente operacional. Ainda em 1945, John von Neumann introduz o conceito de programa armazenado, que vai ser tratado em detalhes na próxima videoaula. Em 1947, é desenvolvido o primeiro transistor, observado na figura mais à direita desse slide. Ainda em 1947, o primeiro dispositivo de armazenamento sequencial de dados em memória é apresentado. Em 1946, o computador ENIAC é colocado em funcionamento. Sua programação era realizada por chaves, cabos e cartões perfurados. Ainda em 1946, Turing escreve um artigo sobre o projeto lógico de um computador eletrônico. Em 1948, o computador Manchester Mark I
se torna o primeiro computador operacional a usar o conceito de programa armazenado enunciado por John von Neumann há uns anos atrás. Em 1951, Shockley inventa o transistor de junção e Gates Murray desenvolve o A0, o primeiro compilador da face da Terra. Em 1958, Kilby e Noyce desenvolvem o primeiro protótipo de um circuito integrado digital. Em 1959, Noyce e Gordon Moore apresentam a patente de criação do circuito integrado, e Jack Kilby projeta um circuito integrado contendo um flip-flop. Em 1961, Fernando Kobator desenvolve no MIT uma maneira de múltiplos usuários compartilharem o uso de um único computador. Em 1965, Maurice Wilk propõe o uso de memórias cache em sistemas computacionais. Em 1967, a empresa de semicondutores Fairchild apresenta uma unidade lógica aritmética de 8 bits em um único chip ou circuito integrado. Ainda em 1967, na empresa Texas Instruments, é inventada a calculadora portátil programável de 4 operações aritméticas. Em 1968, é apresentado o primeiro computador de grande porte composto por circuitos integrados. Em 1970, o sistema operacional Unix é desenvolvido. Ainda em 1970, o transistor MOS é desenvolvido com a promessa de fabricação de circuitos integrados mais baratos e com o maior número de transistores por área útil. Em 1970, o disquete como unidade de armazenamento permanente e sequencial, assim como a impressora matricial, são desenvolvidos. Em 1971, o primeiro processador, microprocessador ou CPU, Intel 4004, em um único chip é desenvolvido. É um processador cuja palavra é de 4 bits e era composto por um circuito integrado contendo aproximadamente 2.600 transistores MOS. Em 1972, as calculadoras portáteis e programáveis se tornam populares e a Intel apresenta seu primeiro processador de 8 bits. Ainda em 1972, a linguagem de programação C é apresentada. Em 1973, é desenvolvido o primeiro computador pessoal. Em 73, ainda alcança-se a marca de 10.000 transistores em um único chip com 1 cm² de área. Em 74, um chip de memória DRAM de 4 kilobits se torna comercialmente disponível. Em 75, é apresentado publicamente e comercialmente o primeiro PC, o Personal Computer, o Altair 8800. Em 76, Steve Jobs e Steve Wozniak constroem um computador pessoal Apple I. Em 78, é apresentado o primeiro processador 16 bits, o Intel 8086. Em 1980, Patterson e Hennessy apresentam e desenvolvem o conceito de máquinas RISC. Em 81, o primeiro PC popular da IBM é apresentado. Em 82, é criado o primeiro serviço de e-mail e em 83 é o marco de criação da internet. Em 1984, a Intel lança o seu processador de 16 bits, o 80286, que passa a integrar uma nova geração de computadores pessoais da IBM. Em 1985, a Intel lança o processador de 32 bits, 80386, com gerenciamento de hierarquia de memória. Em 1989, a Intel lança o processador 80486 para computadores pessoais, apresentado em um único circuito integrado com mais de 1 milhão de transistores. Em 1990, a HP e a IBM anunciam os computadores genuinamente RISC. Ainda em 1990, é apresentado o primeiro protótipo para o World Wide Web. Em 1993, é apresentado o primeiro navegador de internet, o Mosaic, e no mesmo ano a Intel lança o seu microprocessador Pentium para computadores pessoais. Em 1998, a Google é fundada e a Intel alcança 45 milhões de transistores em um único chip de CPU, funcionando a uma frequência máxima de 100 MHz. Em 2000, é apresentado o primeiro dispositivo USB em memória flash.
Em 2003 é apresentado o Skype, o iTunes e o Firefox. Em 2004, Facebook e Gmail são apresentados. Bom, a história da computação é muito rica, repleta de fatos e razões para o desenvolvimento de cada tecnologia de hardware e software. O que é de extrema importância para se compreender a evolução de uma tecnologia é ter o entendimento das necessidades da época e o contexto histórico quando ocorreu o desenvolvimento da tecnologia. Nesses dois últimos slides, vocês podem encontrar mais algumas referências de fontes confiáveis onde pode-se perceber essa evolução. Bom, até breve.